Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade. Eu estou em casa agora e aí eu aproveitei que eu estava aqui revisando algumas coisas e achei um bom momento para estar passando para vocês, né? Sobre a questão de nós sermos profissionais, terapeutas ocupacionais com excelência. E para isso, né, não tem como a gente não usar, a gente está usando, né, o Spackman como nossa referência, tá, nesse estudo. Tem outras referências, mas a gente está usando primeiro o Spackman nesse momento. Então, aqui que nós vamos começar a entender agora que acontece, o que ele está trazendo aqui. Vamos lá. Que a gente, como terapeuta ocupacional, para a gente ter essa excelência em prestação de serviço como terapeuta ocupacional, seja em qualquer clínica, seja em qualquer momento, mas você, sendo terapeuta ocupacional, atuando, você tem que, ele traz o seguinte, né, para você fazer a ligação entre o conhecimento e a teoria. Então, você tem que ligar o seu conhecimento prático com o seu conhecimento de teoria, que isso vai fazer você entender como é que você vai chegar como terapeuta ocupacional em reabilitar esse paciente que chegou para você com alguma perda funcional, né? E aí, o que acontece? Ele traz aqui que eu achei muito interessante, isso aqui eu até grifei, que fala assim, que para gente como profissional, terapeuta ocupacional, a gente trabalhar de forma efetiva, a gente tem que mesclar, então, né, esse conhecimento que a gente tem como profissional ali da teoria, né? Vamos colocar ali um SPACMA, do nosso conhecimento de prática, e a gente tem que mesclar o conhecimento sobre a ocupação com o conhecimento sobre os problemas particulares do paciente. Então, explicando melhor, significa o quê? Que eu tenho ali, como profissional, eu tenho que ter o meu conhecimento de profissional, teoria, né? E eu tenho que ter ali o meu conhecimento da minha expertise na prática, ok? Diante disso, eu sou o profissional terapeuta ocupacional, certo? Quando chega um paciente, eu tenho que entender que essa teoria e essa prática, como profissional, ela tem que estar dentro da particularidade do paciente, daquela identidade, daquele nome. Por quê? É no nome, é na identidade que vai vir as particularidades das estruturas corporais do paciente, que vai vir as particularidades das funções corporais, que eles foram acontecendo ali, se for adulto, à medida da experiência daquele adulto, que é o João, que é a Maria, que é a Luísa, né? Então, esse paciente com o nome, eu tenho que entender que ele teve o desempenho dele ali diante das particularidades dele, dos fatores pessoais dele, certo? E que juntando com o que eu tenho de teoria, com o que eu tenho de prática, isso vai trazer uma ligação, eu falo que é uma ligação, mas eu acho que é mais um direcionamento efetivo de prestação de serviço para aquele nome, para aquele ser, né, para aquela pessoa. E no caso de criança, a gente tem que entender que aquela pessoa, né, aquele ser em desenvolvimento, aquela criança crescendo, ela também tem as particularidades dela. Às vezes é misturada ali com o do cuidador ali e tudo, mas se a gente parar para pensar, a Luísa, criança, né, de 5 anos, com um diagnóstico de autismo, ela é diferente da Maria que chega para mim com 5 anos e com um diagnóstico de autismo. É diferente. Então, eu, como terapeuta ocupacional, para eu efetivar o meu
minha prestação de serviço para a reabilitação, para otimizar o desempenho ocupacional ali do meu paciente, eu tenho que olhar essa particularidade dele, tá? Isso envolve também doenças, histórico de vida e como eu falei, certinho? Então vamos seguir. O terapeuta ocupacional, então, ele vai graduar, ele está falando aqui, né? O uso da técnica cuidadosamente com relação, como eu falei, ao desenvolvimento da pessoa, aos seus comprometimentos, ao seu diagnóstico, né? No caso de criança, principalmente, né? Quem são os cuidadores, como a gente sempre fala, com quem essa criança se sente mais livre para ela aprender, com quem essa criança, qual é o ambiente. Então, tudo isso vai influenciar e eu tenho que olhar com cuidado, porque isso vai influenciar, como a gente falou, no desempenho, no engajamento dessa criança, dessa pessoa em estar querendo ser mais independente, ser mais, engajar ali nas suas atividades, né, ocupacionais. E aí também ele fala aqui, né, que a gente tem que olhar também ao potencial de recuperação ou a necessidade de abordagem de adaptação. Às vezes a gente fica, eu vejo assim, que a gente fica muito preocupado em reestruturar essa estrutura, né? Ou então já de cara a gente fazer uma adaptação rápida para promover rápido, né? Mas eu, Vivian, como prestadora de serviço, mas eu tenho que olhar para o eu ali do meu paciente, o que é mais benefício para ele, certo? Benefício que vai fazer o engajamento dele nessas atividades ocupacionais, certo? E como eu falei, a gente tem que olhar o contexto social desse paciente, o contexto cultural que vai influenciar diretamente ao engajamento do paciente. Então, gente, para fechar, o que a gente tem que ver? Que o terapeuta ocupacional, como a gente está estudando, né, sobre a influência das estruturas corporais, das funções corporais, dessa particularidade ali dos fatores pessoais do paciente, a gente entende que isso faz parte do caminho, de uma pedra, né, ali para a gente, como se diz, é um degrau ali que faz parte ali não é nem pedra, faz parte ali do encaixe, da pedra, da peça de encaixe do quebra-cabeça, sabe? Que faz parte, mas isso não é o fim, né? A gente vai sim dar suporte à saúde e à participação na vida do paciente por meio do engajamento em uma ocupação. Então, a nossa principal ali, a cereja do bolo para esse tratamento é eu entender que eu, como terapeuta ocupacional, eu vou dar suporte e participação e melhorar essa participação na vida do paciente para que ele possa ter a própria participação dele na própria vida dele ali, né? Por esse engajamento em uma ocupação, né? Seja no lazer, seja no AVD, seja no AVP, no AVI, né? Então, tudo isso é importante. Então, para fechar a nossa conclusão, é o seguinte: para você ser um terapeuta ocupacional que presta serviço para você trazer de volta a saúde e a participação desse paciente, seja com adaptação, seja com já fazendo um engajamento ali de estruturação, né, das partes ali, particularidades desse paciente, das estruturas corporais, é importante você entender que é isso. Você vai trazer o foco na cereja do bolo, que é estudar, devolver, promover, chegar cada vez mais perto à saúde e à participação na vida desse paciente mesmo, dele próprio, né? Com esse engajamento. Não tem como você
como terapeuta ocupacional, você fazer a criança ou o paciente fazer por fazer. Ele tem que achar importância disso na vida dele, né? Para que ele tenha ali vontade, engajamento, forças ali intrínsecas para ele poder fazer, certinho? Gente, é isso, foi bem rapidinho mesmo, mas que se você for parar para pensar, é um ponto bem profundo aí para a gente ser terapeutas ocupacionais de excelência. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!